Olá! A matéria que vamos falar de hoje é sobre física. Física é um tipo de ciência em que tudo que fazemos, em que fizemos, em que faremos tem a ver com física. Não acredita? A gente está andando, estamos trabalhando com física. A gente está parado, nós estamos trabalhando com física. Algo que a gente deixa derrubar e cai ao chão, estamos trabalhando na física. Tudo trabalhamos com física. A física é uma ciência extensa e é conhecida por suas formas: forma de velocidade média, formas de aceleração, forma de gravidade, forma de queda livre e várias outras fórmulas. Só que o ramo em que vamos focar nesse vídeo é sobre força. Força nós temos várias: a força normal, a força do atrito, a força do peso, a força gravitacional, a força elástica e entre outros. Mas o foco desse vídeo é a força elástica. A força elástica nada mais é do que uma força exercida sobre um corpo elástico. Nós temos, por exemplo, o arame, que nós iremos usar na nossa experiência, uma mola, obviamente, esse daqui tem um arame, a borracha, por exemplo, principalmente o látex, que é retirado das árvores da floresta amazônica chamada seringueira, que fica lá na região norte do estado. E nós temos aquele famoso elástico de dinheiro. Eu peguei esse daqui, um arame não, um arame. Então, ele mede 16 centímetros. Agora, eu vou pegar uma sacola e vou colocar nele. 1000 horas depois. Colocamos a sacola, tá vendo? Ela está presa. E vamos colocar 100 ml de água. Opa, isso aí tá um pouquinho estrambilhada. E vamos colocar 100 ml de água para ver o que acontece. Tá vendo? Agora vamos medir para ver o quanto que ela está dando. E aqui com os meus cálculos, tá vendo? E olha só, de 16 ele passou para 18. Lembrando que essa é a forma em que eu encontrei, tá vendo? Essa forma que eu encontrei. E se nós colocássemos mais 100 ml de água? Então, obviamente, isso daqui é uma questão óbvia e uma questão de matemática. Se 100 ml nós colocamos e ele se deformou 2 centímetros, então, obviamente, se colocarmos mais 100 ml, de 18, ele parte para 20 e assim vai. E esse daqui é um simples exemplo sobre a força elástica. Note que quando vamos esticar um corpo ou um objeto, ele se deforma, então quanto maior a sua força aplicada, mais ele se deforma. Tá vendo? Normal, 18, ele se deformou 2 centímetros. Agora, e se eu pegasse isso daqui, ó, né? Vendo? Quanto maior a força, como eu ia explicando, a força elástica nada mais é do que uma força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, como mola, a borracha, o látex, elástico de dinheiro e etc. Quando um objeto ou um corpo não tem uma força atuando sobre ele, nós estamos querendo dizer que ele está em repouso, tá vendo? Ele está em repouso, eu não estou fazendo nada. Não tem nenhuma força agindo sobre ele, ó, tá vendo? Tá vendo? Esse processo em que quando nós esticamos um objeto, ele é diretamente proporcional. Por quê? Quanto maior for a força aplicada, maior será a deformidade, tá vendo? Ele foi deformado, mas ele mantém a sua constante elástica. Que isso, ó? Tá vendo? Ó.
Ele volta ao seu estado normal, ó. Uma coisa em que acontece muito, que a gente vê muito, é o cabelo. É o cabelo tipo meu, é o cabelo cacheado normalmente, em que ao puxar, o que vai acontecer? Ele vai puxar, mas ele vai voltar. Com a sua constante, tá vendo, ó? Imagine que isso daqui é um cacho. E você vai fazer isso aqui, ó. Ele vai voltar. O estilingue é um grande exemplo. Porque você vai, ó, e vai, ó, voltar. Só que, tá vendo? E lembrando que a reação é ao contrário, tá? Ó, não é que ele vai, não é que quando leva pra baixo, ele vai pra baixo. Ele volta, entendeu? Então ele é ao contrário, entendeu? E outra coisa que também lembramos de força elástica é a sua fórmula. Então vamos ver no próximo slide como que é a fórmula da força. Bom, como que você está vendo, essa fórmula foi criada por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Por isso que sua fórmula se chama fórmula de Hooke. F é igual K vezes X. Esse F significa força aplicada no corpo. O H significa constante elástica, que foi aquilo que nós explicamos. E o X ele serve como variação sofrida no corpo. Vamos ver os seus respectivos valores. Na força aplicada pelo corpo, nós usamos a letra N, que significa Newton. O próximo, nós estamos falando sobre a constante elástica, N/m, Newton por metro. E a variação sofrida, m, metros. Vamos ver alguns exemplos no próximo slide. Uma mola apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Determina a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante elástica da mola é de 110 newtons por metro. Enfim, o que devemos fazer primeiro é listar todos os valores em que o problema deu. Nós temos a força, nós temos a constante, nós temos a variação. Então tá, força é igual a K vezes X. Força é igual a 110 vezes 5. Força é igual a 550 newton. Só que eu vejo muita gente em que na hora de colocar a solução não coloca newton, metro, só deixa um número. Mas lembrando que na física é muito importante você colocar, porque o valor ali está solto e pode significar outra coisa. Então, aconselho colocar sempre. Então, 550 newton. Então, era para o próximo? Determine a variação de uma mola que possui uma força atuante de 30 newton e sua constante elástica é de 300 newton por metro. Então, a gente tem a força, a gente não tem a constante elástica e a gente tem o que? A variação. Força é igual a constante elástica vezes a variação. 30, que é a força, é igual a 300, que é a sua constante elástica, vezes o x. Fazendo a seguinte equação, vai ficar 30 é igual a 30x. A 300x, perdão. E agora o que devemos fazer? Você pode inverter, mas não trocar o sinal. Mas aí você me pergunta, por que não pode trocar o sinal? Você pode trocar o sinal, só que é uma questão boba, entendeu? Porque você vai ter que multiplicar por -1 e ambos estão negativos e vão virar positivos, então você meio que fez em vão. E daí você vai, x é igual 30 por 300, mas também já vi muita gente que coloca o 300 em cima e o 30 embaixo, porque é o senso, né? Errado. Embora em que pareça estar errado, o x, o número que estava do lado de x, ele sempre tem que ficar embaixo, nunca tem que ficar em cima. O número que está depois do igual tem que ser o primeiro e o número que está do lado de x, segundo. Dica muito importante. Aquele mesmo detalhe que eu falei. 0,1 o quê? Metro. Não se esqueçam de colocar o valor, o símbolo
Enfim, não se esqueçam porque tem professor de física que vai cobrar, e daí você não pode colocar porque você já fez a prova, entendeu? Bom, eu espero que tenha entendido em que a força elástica acontece em corpos que possuem elasticidade, que se deformam, que podem voltar, ou se deformam e ficam permanentes, como o arame, tá vendo? Quanto maior a força, maior a deformidade, tá vendo? Ele tá deformado, ó. Tá vendo? A minha força, ó, tá vendo? E esse arame, a cada 100 ml, ele deforma 2 centímetros. E nós temos também aqueles que se deformam, mas eles voltam. Tá vendo? Vendo? E constante elástica é quando encontramos um corpo elástico, só que a gente não fez nada, não esticamos, não teve alteração nenhuma. É, quando eu encontrei desse elástico, com certeza eu paguei ele na loja em que eu tinha um saco, né? Mas sobrou só esse. Com certeza que ele tava o quê? No seu estado de constante elástica. Por quê? Porque eu não tinha esticado, encontrei ele ali, da forma dele, da forma original dele, da natureza dele. Sim? E foi assim, foi produzido assim. Enfim, eu espero muito em que tenha entendido e uma ótima semana em que acabe essa pandemia, em que nós podemos voltar e que eu sinto muita saudade de alguns professores.